Graças a Deus. Eu quero cumprimentar a você que está nos assistindo através do nosso canal no YouTube, AD Minas Gerais, São Paulo. Que Deus em Cristo possa abençoar a sua vida. Assista esse vídeo, assista até o final. Você que não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ative o sininho lá para receber todas as nossas atualizações dos nossos vídeos. Bom, eu quero compartilhar com você uma palavra neste dia de hoje, que está registrada na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 2, versículos de 5 a 8, que está escrito assim: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e, achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Eu quero falar um pouquinho hoje a respeito da pessoa de Cristo, Jesus que é o nosso guia, Jesus que é o nosso Salvador. Bom, a Bíblia diz que Cristo deixou seu ambiente de glória para ser achado em forma humana. Então, em certo sentido, nós podemos falar que Cristo abriu mão de sua glória, desde que isso não signifique que ele deixou de ser Deus. Cristo abriu mão de suas prerrogativas, algumas de suas prerrogativas, mas isso não significa que quando Cristo veio em forma humana, encarnado, isso não significa que ele deixou de ser Deus, de forma alguma. Mesmo tendo se tornado homem, o Filho de Deus jamais abandonou sua divindade, isso é óbvio. Após a encarnação, ele passou a ser plenamente homem, sem deixar de ser plenamente Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Então, quando falamos que Cristo deixou a sua glória, isso deve significar que ele se esvaziou de algumas de suas prerrogativas como Deus, como nós lemos aqui no texto de Filipenses 2, do 5 ao 8. O próprio Senhor Jesus falou sobre isso quando orou ao Pai, dizendo: e agora glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti, mesmo com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Nessa oração, Jesus Cristo expressou o seu desejo de retornar à presença do Pai para estar face a face com Ele, desfrutando de toda a glória envolvida nisso, em conexão com a sua obra redentora. Então, Jesus abriu mão de alguns privilégios, como divindade, mas em forma humana, Jesus jamais deixou de ser Deus. Jesus era plenamente Deus e Jesus plenamente homem. E isso é um mistério que a nossa mente humana limitada jamais vai compreender. E nós aprendemos também que Jesus, ele manifestou a sua glória durante seu ministério terreno. E nós podemos compreender isso através de alguns eventos que ocorreram durante a vida terrena do Senhor Jesus Cristo. Por exemplo, Jesus nasceu de uma virgem camponesa em condições precárias em Belém. Mas mesmo assim, enquanto recém-nascido, ele estava numa manjedoura, também estava ocorrendo um espetáculo celestial, aonde os anjos estavam louvando a glória do Salvador do mundo, aonde os anjos estavam louvando a glória do Salvador de todas as pessoas. Isso aí está registrado em Lucas capítulo 2 e o versículo 14. E depois, ainda recém-nascido, Jesus recebeu honrarias de alguns magos que estavam ali, representando a sua divindade. Jesus, ele recebe alguns presentes ali que representavam a sua divindade. Os magos lhe deram não apenas presentes que apresentavam a sua humanidade, mas também para a sua divindade. Aqueles presentes não apenas apontavam para a humilhação, mas também para a exaltação de Cristo. E durante a sua infância, a Bíblia diz que Jesus cresceu e se desenvolveu como qualquer criança e adolescente. Isso está registrado em Lucas 2,52. Mas aos 12 anos de idade, ele já foi capaz de deixar as pessoas maravilhadas com a sua inteligência ao discutir as Escrituras com os mestres da lei. Inclusive, naquela ocasião, o adolescente Jesus, ele disse que estava tratando acerca das coisas e aquilo que estava concernente ao seu Pai Celestial. Lucas 2, 49.
Outro exemplo que nós aprendemos sobre a manifestação da glória de Cristo, mesmo ele estando em forma humana, está registrado ali em Mateus 3,16, quando fala acerca do seu batismo. E o seu batismo também foi um grande sinal de sua humilhação, pois ali ele estava se identificando com o pecador. Mas também foi durante o batismo de Jesus que os céus se abriram. O Pai testificou sobre a sua filiação, e o Espírito Santo desceu sobre ele. Mateus 3,16. O mesmo também ocorreu durante a sua tentação. Ele foi tentado intensamente por Satanás, mas aí a Bíblia diz que no final da sua tentação, os anjos de Deus o serviram. Então, nós aprendemos sobre a manifestação da glória de Cristo. Outra ocasião dá-se também ali na sua transfiguração, que nós temos registrado na palavra de Deus, e Pedro, Tiago e João estavam ali. Eles viram a glória de Cristo sendo manifestada. Então, o que eu quero dizer para você é que, embora Jesus ele se manifesta em semelhança de homens, natureza humana, natureza divina, Jesus, ele conhece a minha dor, ele conhece a sua dor. A Bíblia nos ensina que em tudo Jesus foi tentado, mas ele nunca pecou. Eu quero dizer para você que está me ouvindo nesta hora, através desse vídeo, que Jesus ele compreende a minha dor, ele compreende a sua dor. Jesus conhece todas as nossas limitações, mas a Bíblia é bem clara em dizer que enquanto Jesus estava aqui, em forma humana, ele nunca pecou. Ele venceu o pecado, ele foi fiel até a morte de cruz, e através da sua obra na cruz, ele nos reconciliou com Deus. Havia um muro que nos separava, nós estávamos separados, nós estávamos mortos em iniquidades e em pecados, mas através do sacrifício de Cristo, nós fomos reconciliados com Deus. E aí, a Bíblia diz que nós temos paz com Deus através da pessoa de Cristo Jesus. E aí a Bíblia também nos diz que em nenhum outro nome há salvação a não ser na pessoa bendita de Jesus. E eu quero dizer que no auge de sua humilhação, a glória divina foi revelada em Cristo. E eu quero também dizer que a semana da crucificação é também outro exemplo da manifestação da glória divina durante o estágio da humilhação de Cristo. Naquela semana, Cristo foi recebido por uma multidão com cânticos na entrada triunfal de Jerusalém. Mas essa mesma multidão que o recebe na entrada triunfal, glorificando, dizendo, bendito seja aquele que vem em nome do Senhor, também foi a mesma multidão que exigiu a sua crucificação. Ali também no jardim do Getsêmani, Jesus se mostrou profundamente angustiado a ponto de o seu suor se tornar em gotas de sangue. Mas também foi ali no Getsêmani que todos caíram por terra quando ele declarou ser Jesus de Nazaré. Louvado seja Deus. Além disso, embora naquela ocasião ele estivesse sendo preso como um criminoso, ele mesmo afirmou que tinha à sua disposição legiões de anjos. E mesmo Jesus, experimentando a maior humilhação de todas, pregado na cruz, Jesus Cristo abriu as portas do paraíso para um ladrão que estava crucificado ao seu lado. Por isso, embora aquele fosse o ponto mais baixo de sua humilhação, ainda assim, os guardas que acompanhavam a crucificação puderam reconhecer verdadeiramente este era o Filho de Deus. Então, embora Jesus foi achado em forma humana, nós vimos a sua glória. Então, que nessa ocasião você possa compreender que Jesus, ele também é o nosso Rei da Glória. Que Deus em Cristo te abençoe. Continue acompanhando nossos vídeos e eu tenho certeza que Deus vai continuar nos abençoando em nome de Jesus. Amém.